Vanguarda de Notícias no ar. Bom dia, Vanguarda. Olá, uma ótima sexta-feira para você. 8 horas em ponto. A sexta-feira chegou e chegou com o tempo nublado em Taubaté. Você vê a imagem ao vivo da cidade, está fazendo 19 graus neste momento. São José dos Campos tem um pouquinho de mais sol, o céu está aberto, o sol já está aparecendo, mas faz friozinho do mesmo jeito. Faz agora 18 graus de temperatura e a gente te conta também como vai ficar a previsão do tempo para o fim de semana, já nesta edição do Bom Dia Vanguarda. Agora, imagem ao vivo de Caraguatatuba, faz 23 graus agora. A cidade tem vacinação hoje, mas a vizinha São Sebastião não. Isso porque acabaram as doses dessa última remessa. Em São José dos Campos, teve morador que tomou um susto neste mês. A conta de água veio muito mais cara depois de um erro da Sabesp. E o Bragantino consegue mais uma vitória no Paulistão com direito a golaço de Aderlan. Fique com a gente, o Bom Dia Vanguarda começa agora. E a gente começa essa edição do Bom Dia Vanguarda falando do índice de ocupação de leitos de UTI na nossa região. Dados do Codivap, que é o consórcio de cidades do Vale do Paraíba, mostram que pelo segundo dia seguido, tivemos uma pequena queda na ocupação das vagas nas unidades de terapia intensiva. Então aqui a gente já tem as informações. Na terça-feira, o índice estava em 85,2. Na quarta-feira caiu um pouquinho para 84,6%. E neste exato momento, ontem, os dados são fechados sempre no dia anterior, nós estamos com 84 de ocupação dos leitos de UTI, isso englobando Vale, Serra e Litoral Norte. É uma queda muito pequena, apesar das medidas restritivas, e o índice ainda é alto, infelizmente. Segundo especialistas, o tempo de internação dos pacientes aumentou, o que dificulta a liberação de novas vagas. E o pior, nem sempre esse tempo lutando contra a doença termina bem. Neste ano, 1 em cada 4 pacientes internados em UTIs acabaram morrendo no Vale do Paraíba. Para a Aline e o Everton, o fim da pandemia significa vida nova. Eles estão noivos e pretendem se casar depois que esse período tiver um fim. Mas quando isso acontecer, alguns familiares não estarão presentes para festejar junto com eles. Por causa da Covid-19, a Aline perdeu a tia, de 65 anos, e a avó, de 82. O Everton se despediu do tio, de 72 anos. Ele adquiriu o Covid quando ele foi numa ida para os Estados Unidos. Ele voltou para o Brasil e foi internado em São José dos Campos. Quase todo paciente que morre por causa do coronavírus passa um período internado em uma UTI. Neste ano, a cada 4 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva, uma acabou morrendo no Vale do Paraíba. Dados do Ministério da Saúde divulgados nesta semana mostram que em 2021, 4.448 pessoas com Covid-19 foram internadas em leitos de UTI do SUS. Desses internados, 1.132 pacientes morreram, ou seja, 25% das pessoas que ficaram em estado grave não conseguiram se recuperar. Esse percentual é um pouco acima do índice estadual, que é de 24%. Segundo esse médico pneumologista, os pacientes estão sendo encaminhados para tratamento intensivo quando realmente existe necessidade. Esse pode ser um dos motivos para a mortalidade em UTI ter aumentado. Eu não encaminho esse paciente mais para UTI, porque está faltando leito, está faltando mão de obra, tanto do ponto de vista de profissionais de saúde, quanto mão de obra do próprio hospital. Então a gente está encaminhando somente os casos realmente mais graves. E toda essa situação é mais um motivo para as pessoas continuarem se protegendo. Esses números são alarmantes, a doença cada vez mais a gente está vendo que esses dados de pacientes que vão para a UTI que acabam morrendo está acontecendo mais em jovens. Então sim, cada vez mais o momento é de cuidado.
Sempre, principalmente agora, né? 8h05, a gente segue falando sobre coronavírus. Vamos ver como estão os casos na nossa região. Então, olha, Vale do Paraíba, que engloba também a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte, já somam agora 190.361 casos positivos. 3.755 pessoas, infelizmente, acabaram morrendo por causa da Covid-19. A média móvel de casos está hoje em 1.166 casos. Depois de 3 dias de queda, a gente tem agora um aumento de quase 13% em relação a 14 dias. Mas esse índice, ainda assim, por enquanto, representa uma estabilidade. A média móvel agora de mortes no Vale do Paraíba está, neste momento, em 33. Em comparação a 2 semanas, há um aumento de 35,88%, então, se comparado a 2 semanas atrás. E para esse quadro melhorar, uma das saídas, é claro, que é a vacinação. No Litoral Norte, 3 cidades vacinam a população hoje. A gente vai para lá ao vivo, então, com o João Mota. O João, vamos lá, muito bom dia. Quais são as cidades que estão vacinando hoje contra a Covid? Oi, Águida, bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Bom Dia Vanguarda. Quem continua a vacinação hoje, nessa sexta-feira, são Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Aqui em Caraguá, a vacinação ainda está acontecendo. Na primeira dose está sendo aplicada nos idosos acima de 67 anos. E aqui na cidade, a segunda dose também está sendo aplicada para os idosos acima de 72 anos. Aqui em Caraguá, a vacinação é feita nos 10 pontos de vacinação. Então, a pessoa precisa ir até o ponto de vacinação. Em Ubatuba, o mesmo esquema. A primeira dose está sendo aplicada aí nos idosos acima de 67 anos e a segunda dose também em quem tem mais de 72 anos de idade. A diferença de Ubatuba para Caraguá é que lá a vacinação está sendo exclusivamente feita em casa. Então, os agentes de saúde vão até os idosos, vão até o público-alvo dentro das casas deles. Ilhabela é a cidade que está vacinando uma população um pouco menor, com faixa etária um pouco menor, aliás. A primeira dose está sendo aplicada nos idosos com 68 anos ou mais e a segunda dose com os idosos acima de 75 anos. Como você adiantou, São Sebastião é a única cidade que não está vacinando hoje. A vacinação já foi interrompida ontem por falta da chegada de remessas de doses. Não teve, portanto, vacinação ontem, não está tendo hoje. Só vai começar a ter a vacinação da primeira dose novamente quando chegarem aí novas remessas da Coronavac, da vacina na cidade. O que tem lá em São Sebastião é para poder vacinar a segunda dose em quem já foi vacinado da primeira dose, então estão garantindo a segunda dose de quem já foi vacinado. Essa é a situação aqui no litoral com relação à vacinação. Águida, volto com você. Legal, João, muito obrigada, viu, por atualizar as informações sobre a vacinação no Litoral Norte. Então a gente já sabe onde tem vacina e onde não tem. Só São Sebastião que acabou interrompendo a vacinação. Agora a gente vai saber como fica a vacinação em outras cidades da nossa região. A gente começa então por Caçapava. Caçapava vai aplicar hoje a primeira dose nos idosos de 67 anos. São 2 pontos fixos de vacinação: Galpão do Mercado Municipal e no drive-thru da Associação Atlética Caçapavense. Começa logo mais às 8h30 da manhã e vai até meio-dia. Agora a gente vai falar sobre Guaratinguetá, que continua a imunização dos idosos com 66 anos ou mais. As doses são aplicadas na Igreja Carisma e nas UBSs Coab e Engenheiro Neiva. A vacinação em Caçapava segue até às 4h da tarde, tá? Agora, desculpa, em Guaratinguetá. Agora sim a gente fala sobre Aparecida. Em Aparecida tem a aplicação da segunda dose para o público de 69 a 71 anos. São 2 locais de vacinação na cidade: o estacionamento do lado do CEMOF e no drive-thru na Avenida Monumental. A imunização começa às 9h da manhã e segue até às 3h da tarde. Bom, mostrar pessoas sendo vacinadas contra a Covid-19 é o que faz a gente acreditar em dias melhores, e virão dias melhores com certeza. Em Bragança Paulista, 23 mil moradores já foram imunizados e hoje a campanha continua na cidade. Como a maioria das pessoas, a Cleia estava ansiosa para tomar a segunda dose e completar a imunização. Muito feliz, muito, porque eu realizei o sonho de todos os meus parentes e filhos, e eu também, né? Para o seu João e a dona Maria também foi um momento de muita expectativa. Eles fizeram questão de registrar o recebimento da segunda dose, já que os últimos dias foram difíceis para a família. Estou me sentindo emocionada, porque ontem eu perdi uma irmã por conta da Covid e
a gente tem esperança de não perder mais ninguém na família. A esperança é que as coisas mudem, né? Que possamos reunir as famílias, genros, netos, filhos, para que possamos ter uma vida um pouquinho melhor, né? Nesta sexta-feira, Bragança Paulista vai continuar imunizando os trabalhadores da educação. A Secretaria de Saúde também segue aplicando a segunda dose nas pessoas que tomaram a primeira até o dia 26 de março. Por aqui é preciso fazer um agendamento no site da Prefeitura. A pessoa entra, faz o seu agendamento no horário que melhor convier para ela, no local que melhor convier para ela também, que esteja aberto dentro do site. Nós abrimos os agendamentos de acordo com a quantidade de doses disponíveis. Mais de 32 mil vacinas contra a Covid foram aplicadas em Bragança. 23 mil moradores tomaram a primeira dose e 9 mil a segunda. Muitas pessoas, às vezes, infelizmente, não fazem o agendamento ou não comparecem. Aí nós fazemos a busca ativa a essa pessoa para que ela possa receber a segunda dose. Quem está imunizado sabe que a batalha contra a pandemia ainda não acabou. Vamos continuar em casa, vamos continuar nos cuidando. A nossa esperança é que daqui a alguns meses todo mundo consiga se vacinar, né? É isso mesmo, é o que a gente quer, mais pessoas se vacinando. A gente aproveita, vamos ver o balanço da vacinação na nossa região. Na região de Bragança Paulista e Atibaia primeiro, nas últimas 24 horas, foram 837 pessoas imunizadas, pelo menos com a primeira dose. Isso equivale a 55.291 pessoas já vacinadas no total, que representa 17,2% da população. Agora a região de Bragança, agora a região do Vale, Serra e Litoral Norte, nas últimas 24 horas, receberam a vacina 7.329 pessoas, o que equivale a 12,2% da população. Se a gente somar tudo isso, 310.881 vacinados nessas regiões. No próximo bloco, a gente vai falar sobre um erro que aumentou bem a conta de água de alguns moradores de São José dos Campos. A gente volta já, 8 horas e 12 minutos. O Vale Sul Shopping agora tem um drive-thru para você fazer suas compras. Acesse o site valesul.shopping com os telefones das lojas, faça sua encomenda pelo WhatsApp e retire com segurança no drive-thru do Vale Sul Shopping. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Nossa gratidão é pequena, perto da dedicação dos profissionais que atuam no Complexo Hospitalar Santa Casa. Continue se cuidando. A vida é nosso maior legado. Você pode ajudar a Fé a Paz comprando o Vale Cap e cedendo o direito de resgate. Meio milhão de reais. É isso aí, é meio milhão em dinheiro, é muita grana. 500 mil reais no quarto sorteio. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de 5 mil reais. No primeiro sorteio, 20 mil. No segundo, 30 mil. No terceiro, 50 mil. E no quarto sorteio, meio milhão de reais. Isso mesmo, 500 mil de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. O nosso esporte favorito é falar de esporte. De segunda a sábado é o Globo Esporte na área. Com a pandemia, cresceu a procura por imóveis e terrenos na zona rural. Só que é bom ficar esperto porque a prefeitura, por exemplo, de Jacareí tem visto aumentar a venda de loteamentos irregulares. O André Luiz Rosa vai falar sobre isso. Como que o comprador, André, pode se precaver, né, não comprar algo irregular? Bom dia. Oi, Agda, bom dia para você. A pessoa que for comprar esses terrenos tem que ficar atenta porque os terrenos na zona rural tem que ter no mínimo 20 mil metros quadrados. Menor que isso, o terreno é considerado irregular. Por isso que a gente está aqui com o Celso Florencio, que é o secretário de governo aqui de Jacareí. Secretário, vocês identificaram esses parcelamentos irregulares já em quais lugares aqui de Jacareí? Em toda a zona rural de Jacareí a gente tem verificado, não é um problema só de Jacareí, todas as cidades no entorno também têm sofrido com esse parcelamento irregular. Ele é muito ruim, tanto para o município, né, e também para quem compra de boa fé. Essa pessoa que está comprando de boa fé, ela não vai conseguir na frente regularizar o seu imóvel.
Tá, agora, por exemplo, como é que vocês estão fazendo fiscalização? Quem vende é multado, quem compra é multado? Como é que funciona isso? Isso. Tem dois tipos de áreas que a gente atua, né? A área de destinação urbana, por mais que ela seja mais afastada do município, se ela for considerada no plano diretor como de destinação urbana, ela permite uma fração menor, que são as chácaras de recreio. Essas chácaras elas só podem ocorrer se elas seguirem a lei municipal de loteamento. Mas na zona rural, considerada pelo plano diretor, a gente precisa dessa fração, a gente tem multado, né, tem autuado as pessoas que vendem, mas o nosso maior problema mesmo é que as pessoas que já compraram, que essas pessoas vão ter muita dificuldade de regularização. Então, assim, na zona rural, no mínimo 20 mil metros. 20 mil metros. Qualquer dúvida, entre em contato com a Prefeitura, na Secretaria de Planejamento, seja por e-mail, seja por telefone. A gente vai tirar todas as dúvidas das pessoas. Viu um imóvel que pode ser suspeito, avisa a Prefeitura, notifica a Prefeitura, para que a Prefeitura possa ter conhecimento, notificar o proprietário e também prevenir com que essa pessoa não caia num golpe. Tá certo, secretário. Muito obrigado pela sua entrevista. E se você for de outras cidades da região, faça o mesmo. Vá até a prefeitura antes de comprar um terreno, seja na zona urbana ou na zona rural. Águida, é com você. Porque às vezes você investe um dinheiro, acaba caindo num golpe mesmo e aí nunca vai conseguir regularizar, né? Obrigada pelas informações, André. Olha, e como a pandemia tem impactado a renda de muitas pessoas, a Prefeitura de Caraguá está distribuindo kits de alimentação para os trabalhadores autônomos. A gente volta então a conversar com o João Mota sobre isso. Ô João, todos os autônomos vão ter direito a isso? Exatamente, Águida. Todos os autônomos aqui de Caraguá têm acesso sim a esse kit alimentação, porque o objetivo disso, na verdade, é ajudar realmente quem teve uma renda e perdeu essa renda, e quem tinha uma renda e perdeu essa renda durante a pandemia. Então, taxistas, motoristas de aplicativo, babá, microempresário que não conseguiram trabalhar ou tiveram aí uma queda muito brusca na renda durante esses últimos meses, conseguem vir aqui até o Fundo Social de Solidariedade para conseguir pegar um desses kits. A diferença é que aquelas categorias que já têm algum tipo de cadastro na prefeitura, geralmente motorista de aplicativo, taxista, ambulante também, isso não precisa fazer nenhum outro cadastro. A prefeitura já sabe que essa pessoa já é autônoma, então já pode ir direto aqui no Fundo Social de Solidariedade para poder pegar um kit. Uma pessoa pode pegar um kit, mas, por exemplo, se dentro de uma casa a esposa tem uma profissão que é autônoma, o marido também, o filho, enfim, cada pessoa da casa tem direito a uma cesta básica segundo a prefeitura. A retirada precisa ser aqui, tá bom? As pessoas têm que vir aqui para poder retirar esse kit. Quem não tem esse cadastro, por exemplo, uma babá que não tem um cadastro na prefeitura, né, que a prefeitura não sabe que ela é autônoma, que dependia dessa renda, ela precisa procurar o canal 156, seja por telefone, pelo aplicativo ou então entrando no site da prefeitura para poder preencher um cadastro. Tem que se declarar aí autônomo, uma declaração de próprio punho e preencher os documentos também, CPF, RG, comprovante de residência para comprovar que é aqui morador de Caraguatatuba, e aí sim, depois de aprovada essa declaração, consegue vir aqui no Fundo Social de Solidariedade para poder retirar esse kit, que basicamente é uma cesta básica. Aqui funciona durante praticamente todo o dia, então as pessoas precisam vir aqui e, segundo a prefeitura, a expectativa aí é que atendam pelo menos cerca de 200 famílias por dia, Águida. É bastante gente. Obrigada, viu, João, pelas informações. Olha, e várias famílias do bairro Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos, levaram um susto quando receberam a última conta de água. O valor da fatura veio muito mais alto do que a média dos últimos meses. Nesse momento tão crítico da pandemia, o que ninguém quer é ficar sem água em casa. Todos esses moradores do bairro Pinheirinho dos Palmares, em São José, querem pagar a conta de água. Só que os valores das contas do último mês vieram muito altos. A conta da Francisca, por exemplo, passou de R$250. Ela nunca pagou um valor tão alto. Eu não entendo por que veio esse absurdo. Porque o consumo, eu olhei nas duas contas, o consumo foi o mesmo. Não é só comigo, é com várias pessoas aqui no bairro. A gente está desempregado, né? Não tem como pagar essas contas com esse absurdo, né? A Francinete pagava em média R$30. Agora recebeu uma conta com um valor de R$89. E ela conta que nada mudou no consumo. Tava vindo pouquinho e dava para pagar. Mas agora não tem como, filho, não tem como eu pagar. Eu tô vivendo de doação do povo, do pessoal que me conhece. Aqui no Pinheirinho vivem cerca de 1.500 famílias. Todas elas estão cadastradas no Tarifa Social
Só que de março para abril, o tipo de faturamento passou para uma conta comum, o que representa uma diferença muito grande para as famílias. E a situação aqui tá difícil, viu? Tá muito difícil. É várias pessoas da minha rua que veio alta. Para quem gastava em média 30, 40 reais, receber uma conta de quase 80 assusta. A Fátima não entendeu nada. Eu acho um absurdo, né? Porque a gente não tem como pagar uma conta assim. Já não trabalha fora. Aí, né? E pagar esse absurdo, então é demais, né? 50 reais a mais, vou ter que dar um tempinho e esperar para ver que entra dinheiro para pagar. O Paulo nunca atrasou uma conta, mas com um aumento repentino, ele não sabe até quando vai conseguir manter os pagamentos em dia. A situação está cada vez mais difícil. Vem a faixa 30 e pouco, 20 e pouco, 30 e pouco, mas quando gasta muito 40. Agora vem 103 reais e pouco. A gente tem que deixar a gente comer, comprar alguma coisa para os filhos para pagar essas contas absurdas. Ele disse também que as contas de energia elétrica também oscilam bastante. E não é de agora. A gente não usa chuveiro, porque o chuveiro é solar, é só geladeira, televisão, ferro, muito difícil passar roupa. Então a gente fica tentando economizar e cada vez economiza, mais aumenta. Parece que eles mandam a conta para mim de luz pelo preço da casa. Aí fica difícil, mano. Em nota, a Sabesp reconheceu o problema. A empresa informou que não houve reajuste e que já está solucionando os casos em que ocorreu um erro na cobrança, no bairro Pinheirinho dos Palmares. Disse ainda que os moradores vão receber a segunda via dessas contas atualizadas. A Sabesp orienta que esses moradores desconsiderem, então, a cobrança anterior e aguardem o recebimento da nova conta com o valor correto. A empresa pediu desculpas pelo ocorrido. 8h21 agora, sexta-feira chegou e como será que vai ficar a previsão do tempo, hein, para o fim de semana? A Caroline Vidal, meteorologista do CPTEC INPE, conta pra gente. Oi, Águida, bom dia para você e para todos que estão nos assistindo. Bom, no final de semana a gente deve ter um aumento da instabilidade em toda a região, principalmente a partir da tarde de sábado. Então, aumento de nuvens e chance de chuva em pontos da Serra da Mantiqueira, do Vale do Paraíba e do litoral norte. A gente deve ter a atuação de uma área de baixa pressão no domingo, que deve deixar o dia ventoso, além de aumentar as áreas de instabilidade em toda a região. As temperaturas devem diminuir um pouquinho, principalmente na tarde de domingo. Já a madrugada e manhã, em toda a região, as temperaturas devem subir um pouquinho em relação aos últimos dias, mas vai continuar mais fresquinho, como é típico dessa época do ano, madrugadas e manhãs mais frescas mesmo. E entre a sexta-feira e o início do sábado, a tendência é que o tempo fique mais seco, o sol aparece e as temperaturas devem aumentar aí na parte da tarde desta sexta-feira. Um excelente final de semana a todos. É isso aí, você viu a previsão do tempo para o fim de semana, mas para hoje o dia vai ser de sol, com aumento um pouco de nebulosidade em toda a região e as temperaturas, por enquanto, seguem estáveis. Então, no litoral norte, a sexta-feira vai ser com períodos de sol entre nuvens. Em Caraguatatuba, por exemplo, vai fazer calor máxima de 28 graus. A probabilidade de chuva é bem pequena para o Vale do Paraíba. Então, em Nazaré Paulista, os termômetros marcam até 28 graus. Também probabilidade de chuva de 5%. E em Monteiro Lobato, na Serra da Mantiqueira, temperaturas mais amenas, elas não passam dos 21 graus hoje. No próximo bloco, você vai ver a vitória do Braga fora de casa pelo Campeonato Paulista. 8h23, a gente volta já já. Hospital Orto, o maior e mais completo hospital ortopédico da região. Agora com nova sede na Zona Sul. Atendemos todas as especialidades ortopédicas. Agende sua consulta, porque cuidar de você é nosso maior compromisso. No último ano, Jacareí fez parte de milhares de histórias. De algumas, lembraremos com o coração apertado. Outras estão só começando e trazem a esperança de dias melhores. Então, proteja-se contra o vírus. Ainda temos muitas histórias para escrevermos juntos. Parabéns, Jacareí. São 369 anos e um futuro inteiro pela frente. Olha o Braga na área, é neste sábado, no Nabizão, Bragantino e Mirassol. Acompanhe no GE Vanguarda. Pra cima deles, Bragantino. Apoio Universidade São Francisco. Vestibular com inscrições abertas. Olá, hoje a gente
gente mostra a repercussão na madrugada do BBB depois de mais uma prova do líder. No quadro Papinho Cabeça, nós vamos ouvir a opinião das crianças sobre as notícias que chamaram a atenção essa semana, como a fome no Brasil e o grande número de brasileiros sem acesso à internet. E mais, você vai conhecer um animal de estimação bem diferente do convencional. É a vaca Joaquina. Ela passeia pela casa, entra na cozinha para comer e se tornou o xodó do dono. Curioso, né? Às 10h45 da manhã, depois do Mais Você, o Encontre Comigo. Hoje o Vôlei Taubaté entra em quadra pelo segundo jogo da final da Superliga. A partida contra o Minas começa às 7h da noite no CT do Saquarema. O Taubaté venceu o primeiro jogo por 3-2 e se ganhar hoje, leva o bicampeonato. Mas se o Minas vencer a decisão, então, segue na competição. Será no terceiro jogo essa decisão. No domingo, também às 7h da noite. Agora a gente fala sobre o futebol. Depois da derrota para o São Paulo, o Bragantino voltou a vencer no Campeonato Paulista. O jogo foi contra a Inter de Limeira. Mesmo jogando na casa do adversário, o Braga dominou a partida desde o começo, mas desperdiçou muitas oportunidades, com Arthur 2 vezes. Arthur pra fora! E com Elinho. Levou, bateu pro gol, pra fora! Os gols só saíram no segundo tempo. Aderlan chutou forte de fora da área e fez um golaço. E já no finalzinho de um contra-ataque, Claudinho deixou Elinho livre para marcar. Que bolão pra Elinho, saiu Rafael! Gol! Do Bragantino! Final, Bragantino 2, Inter de Limeira 0. Eu concordo que a gente precisa buscar cada vez mais eficiência, esse é um ponto importante, porque a gente foi definir o jogo só no final e assim mesmo eles com um a menos, esse 1-0 poderia mudar de figura numa bola parada, numa bobeada, né? Então é um ponto que a gente tem que trabalhar e tem que ajustar. O que fica e eu acho que tem que ser enaltecido é o jogo que a equipe fez, dominou o adversário, criou muita chance, impôs o jogo inteiro e conseguiu uma vitória importante. O Braga não vai ter muito tempo para descansar, não. O próximo jogo já é amanhã contra o Mirassol, às 8h da noite, no estádio Nabia Bichedid. A rotina tá puxada para o Braga. Bom, vamos falar mais um pouquinho da previsão do tempo. A sexta-feira vai ter mais nebulosidade, mesmo assim o sol vai aparecer em alguns períodos. Então a gente mostra aqui a Aparecida, máxima de 28 graus. Em Cachoeira Paulista, os termômetros sobem para 29, bastante calor em Cachoeira Paulista. E na região de Atibaia e Bragança Paulista, também quente, né? Máxima de 28 graus hoje. E a gente termina o Bom Dia Vanguarda de hoje com essa imagem. O jacaré encontrado numa piscina em Guaratinguetá foi solto ontem numa área de preservação ambiental. Sumiu rapidinho na água, olha só ele indo embora. Final feliz, que bom, né? O Bom Dia Vanguarda fica por aqui. Se você quiser ver as nossas matérias, rever as notícias, acesse g1.com.br/vanguarda. Meio-dia tem mais notícias com o link Vanguarda e eu te vejo então. Um bom fim de semana. Tchau! Bom Dia Vanguarda. Oferecimento Vale Sul Shopping. Um momento para sempre. Jornalismo é na Vanguarda. Hoje, no meio do dia, um link direto com você. Olá, boa tarde. Link Vanguarda no ar. Boa tarde. Notícia, informação, serviço. Entradas ao vivo de qualquer lugar da região. A cobertura completa dos acontecimentos na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Link Vanguarda. Hoje, meio-dia. Bom
Dia Brasil. Oferecimento novo Fiat Mobi Tracking com maior altura do solo. Agora nada vai atrapalhar o seu dia. Olá, bom dia. Chegaram ao Brasil mais de 2 milhões de medicamentos do kit intubação que estão em falta em vários hospitais. Os insumos foram doados ao Ministério da Saúde por um grupo de empresas privadas. No momento mais crítico da pandemia, o ritmo da vacinação voltou a cair no Brasil, reflexo da falta de doses em várias cidades. Em 2 municípios paulistas, adultos e crianças que deveriam ter sido imunizados contra a gripe receberam, por engano, as vacinas anti-Covid. O diretor-geral da Polícia Federal tirou do cargo o superintendente do Amazonas, que pediu investigação de possíveis crimes do ministro do Meio Ambiente. O Supremo Tribunal Federal confirmou a anulação das condenações do ex-presidente Lula e devolveu a ele o direito a se candidatar. Você vai ver também mais um ataque com arma de fogo nos Estados Unidos. Um atirador matou 8 pessoas e baleou mais 7 em Indianápolis. E os protestos em Chicago depois da divulgação de imagens da morte de um adolescente latino pela polícia. Hoje é sexta-feira, 16 de abril. Hoje o Brasil está começando. Dezenas de pessoas que procuraram a vacina contra a gripe acabaram vacinadas por engano contra a Covid. E entre os que receberam a Coronavac estão crianças pequenas e grávidas, grupos que sequer estão autorizados pelo Ministério da Saúde a receber a vacina da Covid. Rodrigo Bocardi, bom dia para você. São mais casos de problemas de atrapalhadas na vacinação aí em São Paulo. A gente já mostrou outro caso aqui. Como é que esses agora aconteceram? É que sequer no mundo tem vacina testada e aprovada para essas idades, né, Ana? Bom dia para você, bom dia para todos. É realmente inacreditável o que aconteceu. São 2 casos, um no interior do estado e outro no ABC Paulista, bem pertinho aqui da capital. E nos 2 casos a aplicação da vacina da gripe era feita em local diferente de onde era feita ou de onde é feita a vacinação contra a Covid. A gente vai começar por Diadema. Lá está o repórter Rômulo Dávila, a cidade aqui da Grande São Paulo. Rômulo, bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia para você, para Ana, bom dia Brasil. Isso mesmo, aqui em Diadema, na Grande São Paulo, 5 crianças foram vacinadas por engano. Na verdade, as famílias buscaram a Unidade Básica de Saúde Jardim das Nações para que as crianças fossem imunizadas contra a gripe. Só que elas receberam a vacina contra a Covid. Dessas 5 famílias, 3 já procuraram a polícia, registraram um boletim de ocorrência. A polícia já está investigando o caso. Essas crianças têm de 7 meses a 4 anos de idade e a prefeitura aqui de Diadema já informou que os profissionais envolvidos nessa vacinação foram afastados e que abriu um procedimento interno para saber o que aconteceu. Ainda segundo a prefeitura, uma equipe médica já foi disponibilizada para que essa equipe acompanhe essas famílias, essas crianças, pelo menos pelos próximos 42 dias, para saber se não vai ter nenhuma reação. Rodrigo. Obrigado, Rômulo Dávila. Em Itirapina, aí no interior de São Paulo, 46 pessoas que foram tomar vacina contra a gripe acabaram recebendo a Coronavac. Entre elas, uma grávida e 28 crianças. Na carteirinha de vacinação do Pedro, que tem só 1 ano e 10 meses, o registro da primeira dose da Coronavac. O menino foi até essa escola em Itirapina, interior de São Paulo, para ser vacinado contra a gripe, mas recebeu a vacina errada. A minha sogra me ligou bem desesperada na hora do almoço, que ligaram da vigilância sanitária aqui de Itirapina, pedindo para que ela comparecesse à vigilância com o meu filho, pois eles tinham trocado as vacinas. Então, no lugar da vacina da gripe, foi aplicada a vacina do Covid. Ao todo, foram aplicadas 46 doses da Coronavac no lugar da vacina contra a gripe, nessa escola aqui em Itirapina. Segundo a prefeitura, os frascos foram trocados na vigilância em saúde e vieram para a escola por engano. Esse infectologista alerta que, como ainda não há testes suficientes da vacina contra a Covid-19 em crianças, é importante que aquelas que foram vacinadas acidentalmente sejam acompanhadas por um médico. No caso da vacinação acidental de crianças e gestantes contra a Covid-19, é adequado manter essas pessoas sob vigilância, monitoramento clínico ao longo de pelo menos algumas semanas ou meses, para verificar alguma ocorrência que possa ser relacionada à vacina. Primeiro caso, 2 salas separadas. Neste caso, o cuidado ainda maior de separar o local físico mesmo, sim, ponto diferente
o cuidado foi insuficiente. A Secretaria Municipal de Saúde de Itirapina afirma que seguirá todas as orientações do Departamento Regional de Saúde de Piracicaba, cidade que fica do lado, inclusive sobre a aplicação da segunda dose para este grupo de pessoas. A Secretaria também informou que não haverá falta de Coronavac para os idosos. O Butantan, que produz a Coronavac, não recomenda a aplicação da segunda dose. Na última quarta-feira, aliás, a gente mostrou uma outra confusão aqui, né, no Bom Dia. Agentes de trânsito de São Paulo correram para os postos depois que a prefeitura autorizou que eles se vacinassem contra a Covid. Só então a prefeitura percebeu o engano, deveria ter autorizado a vacinação contra a gripe. Mas aí 103 agentes da companhia de trânsito já tinham sido vacinados contra a Covid. Ana Paula, isso que acontece em São Paulo serve de exemplo, alerta, cuidado para todo o país. Exatamente, Rodrigo, porque a gente vê que são erros que aconteceram, que passaram por várias pessoas e ninguém percebeu. Acabou terminando na vacina sendo dada a quem não poderia receber, né? Estamos com duas campanhas importantes ao mesmo tempo, a da gripe e a da vacinação contra a Covid. É preciso redobrar os cuidados. Agora, falando do atendimento aos pacientes de Covid, vão começar a ser distribuídos hoje os mais de 2 milhões de kits de intubação doados por empresas privadas ao Ministério da Saúde. A gente tem falado muito aqui de como a falta desses medicamentos está impactando o atendimento aos pacientes de Covid. O primeiro lote vindo da China chegou ontem à noite aí no Aeroporto Internacional de Guarulhos. No sufoco, aquela sede, esperando o avião aparecer ali. Esses medicamentos, aliás, eles estão no centro de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos, de onde saem, né, os lotes que são distribuídos aos estados. A Cíntia Toledo está lá com mais informações para a gente sobre isso. Cíntia, bom dia. Oi, Rodrigo, um bom dia para você, bom dia para quem acompanha a gente. O Ministério da Saúde disse que a distribuição não iria parar nem de madrugada e garantiu que em até 48 horas todos os estados brasileiros iriam receber esses medicamentos. É um lote com 2,3 milhões de medicamentos. Chegou ontem da China às 10h15 da noite no aeroporto de Guarulhos. Foi comprado por 6 empresas, pela Vale, pela Petrobras, pela Klabin, pela Raizen, Itaú e Engie. Esse é o primeiro lote de um total de 3,4 milhões de medicamentos comprados por essas empresas e doados para o Ministério da Saúde. O estado de São Paulo deve ficar, segundo o Ministério da Saúde, com 407 mil kits. Agora, o governo do estado de São Paulo diz que ainda não foi notificado desse recebimento, dessa entrega. E a Secretaria Estadual de Saúde diz que essa quantidade é suficiente apenas para 4 dias e que até agora, este mês, recebeu 500 mil kits para intubação de pacientes e que essa quantidade corresponde a 1/3 da demanda para esse período. Rodrigo. Obrigado, Cíntia Toledo. O Itamaraty anunciou ontem que a Espanha vai doar medicamentos para intubação, mas não falou em quantidade, disse que a previsão é que os medicamentos saiam da Espanha no final da próxima semana com destino ao Brasil. Aliás, aqui em São Paulo, 60% das unidades de saúde já sofrem com a falta desses medicamentos. O governo de São Paulo informou que o estoque dos medicamentos do kit intubação é crítico em mais de 640 hospitais do estado que estão em risco de colapso. Um médico que trabalha numa unidade de pronto atendimento na capital paulista falou que os medicamentos alternativos não reduzem o sofrimento dos pacientes. Convencionais de medicamentos que não são sedativos, não analgésicos, eles não induzem o paciente a um estado de coma, eles deixam o paciente levemente em sangramento. Eu não tenho dúvida de que isso uma via final leva à morte dos pacientes também, porque eles ficam por horas sem conseguir ter tempo conectado durante a mecânica. O conselho, que reúne os secretários municipais de saúde aqui no estado de São Paulo, afirma que em mais de 60% das unidades de saúde há falta de algum tipo de medicamento do kit intubação. Os estoques de sedativos estão zerados nessas unidades e em 68% delas não há mais bloqueador neuromuscular. Em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, a prefeitura informou que o município enfrenta ausência de sedativos que são substituídos por outros medicamentos similares. Além de São Paulo, pelo menos 10 estados admitem a falta de medicamentos ou estoques em níveis muito baixos. A Associação de Medicina Intensiva Brasileira diz que 40 mil pacientes intubados fazem uso dos medicamentos do kit no país. Fabricantes de remédios que compõem o kit intubação dizem que as linhas de produção estão funcionando 24 horas por dia
e que houve ampliação do quadro de funcionários para atender a demanda. O ministro da Saúde disse que a responsabilidade pelo abastecimento é compartilhada pelo governo federal, estados e municípios, e que os estados podem buscar os remédios no mercado internacional. Os estados também têm que procurar esses medicamentos, né? Sobretudo os grandes estados. Existem estados que têm economia maior do que de países e que têm condições de buscar esses insumos. Não é só empurrar isso para as costas do Ministério da Saúde. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Lula, criticou a cobrança do ministro. Disse que não se trata de falta de planejamento dos estados, mas de necessidade de coordenar a escassez e a crise, e que o ministério se furta do papel dele. A Associação Nacional de Hospitais Privados afirmou que planeja importar insumos do kit intubação da Índia, mas por questões regulatórias que estão sendo negociadas com a Anvisa, o processo ainda não foi concretizado, viu, Ana Paula? Enquanto isso, Rodrigo, segue o sofrimento de pacientes que precisam desse kit de intubação, ou gente que já está internada e que precisa do kit, ou gente que não está conseguindo internação porque não tem medicamentos. Minas Gerais está sofrendo muito com isso. No estado, aumentou o número de hospitais fechando leitos de UTI por falta de sedativos para fazer a intubação. Aline Aguiar, bom dia para você. Você tem falado desse problema aqui, que agora chegou até o Triângulo Mineiro. Duas cidades do Triângulo. Ana Paula, bom dia para você, bom dia a todos. A Santa Casa de Araguari anunciou que vai fechar 10 leitos de terapia intensiva porque não tem medicamentos suficientes para o atendimento. Segundo a direção do hospital, os estoques podem acabar ainda hoje. Em Tuiutaba, um hospital suspendeu a internação de novos pacientes nas UTIs. De acordo com os responsáveis pelo hospital, os sedativos ainda disponíveis em estoque vão ser usados com os pacientes que já estão internados. Os leitos que forem desocupados serão bloqueados até que o estoque de medicamentos seja reposto. A Secretaria de Saúde aqui de Minas Gerais disse que aguarda o repasse dos medicamentos recebidos ontem pelo Ministério da Saúde para fazer então a distribuição no estado. Ana Paula. Que seja rápido, é urgente que você faça isso logo, né, Aline? Breve. Obrigada. E falando ainda do que está faltando aqui pra gente, o Ministério da Saúde começa a distribuir hoje 6.300.000 doses de vacinas contra a Covid para os estados e o Distrito Federal. Serão 3.800.000 da AstraZeneca e 2,5 milhões da Coronavac. Essa nova remessa já começou a chegar a algumas das 8 capitais que estão com a vacinação suspensa, total ou parcialmente. Em Salvador, a aplicação da primeira dose está suspensa desde segunda-feira. Mauro Anchieta está lá ao vivo para falar com a gente. Mauro, bom dia. A questão por aí é tão séria que mesmo com essa nova remessa que eu acabei de falar aqui, não vai dar para regularizar a situação. Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. Isso mesmo, a Bahia vai receber agora pela manhã um novo lote com 396.000 doses. Mas desse total, Salvador vai ficar com 45.400. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é uma quantidade pequena que não será suficiente para retomar o ritmo de vacinação que a cidade vinha mantendo na semana passada. A Secretaria diz, inclusive, que essas doses devem durar no máximo até quarta-feira. Salvador está há 5 dias com a aplicação da primeira dose suspensa. O atraso na entrega de vacinas mudou o calendário da vacinação aqui na capital. A imunização do grupo de pessoas com comorbidade e doenças crônicas, que começaria na próxima semana, foi adiado para maio. A capital baiana chegou a vacinar 18.000 pessoas por dia. Com a escassez da vacina, essa média caiu para 5.000 pessoas por dia que só estão recebendo a segunda dose. A aplicação da primeira dose deve ser retomada amanhã e continua no domingo, inicialmente para idosos. Ana Paula. Pois é, Mauro, justamente num dos momentos mais críticos da pandemia, o ritmo da vacinação voltou a cair pelo Brasil como um todo. Vamos ver os números do consórcio de veículos de imprensa. Olha, na média móvel da última semana, a gente vê que pouco menos de 470.000 pessoas recebem a primeira dose por dia. Esse é um número muito longe do que precisamos e, olha, está em queda, é a pior marca dos últimos 20 dias. Em 24 horas, 503.826 pessoas receberam a primeira
dose. Com isso, o total de vacinados com a primeira dose superou a marca de 25.460.000 pessoas, o que dá 12% da população. Já a segunda dose foi aplicada em pouco mais de 8,5 milhões de pessoas, 4,04% da população. Vamos agora aos números atualizados da pandemia. O Brasil atingiu a marca de 365.954 vidas perdidas pelo coronavírus. O total de casos já passou de 13.700.000. Em 24 horas, foram mais 3.774 mortes. Novos casos passaram de 80 mil. A nossa média de mortes está em 2.952 por dia. Dá 2% a menos do que 2 semanas atrás. É um cenário de estabilidade, mas, como a gente sempre alerta, num patamar muito alto. E a média de novos casos está, no momento, em 67.396 por dia, 7% a menos que 14 dias atrás. Também um quadro estável, porém muito preocupante. Noite de violência nos Estados Unidos, mais um ataque armado em massa deixou 8 mortos na cidade de Indianápolis. Quem tem os detalhes ao vivo de Nova York é a Candice Carvalho. Oi, Candice. Oi, Ana, bom dia a todos. Ana, além das mortes, pelo menos 7 pessoas ficaram feridas, 4 em condições graves. Esse ataque aconteceu num centro de distribuição de uma empresa de entregas. Um homem entrou, atirou, abriu fogo contra os funcionários e depois se matou. A polícia ainda investiga o motivo do crime. Só no último mês, Ana, pelo menos 30 pessoas morreram em ataques armados em massa aqui nos Estados Unidos. Ataques em massa são aqueles definidos pelo FBI quando mais de 4 pessoas morrem nesses ataques. E por ano, são 40 mil pessoas que morrem em situações envolvendo armas de fogo aqui nos Estados Unidos. Esses dados são da agência Reuters. E também foi uma noite de tensão na cidade de Chicago. Manifestantes foram às ruas depois que a polícia local divulgou as imagens do momento em que um policial atirou e matou um menino de 13 anos, um menino de origem latina. Isso foi no dia 29 de março. O agente foi afastado enquanto a investigação acontece. A polícia afirma que o menino, o nome dele é Adam Toledo, estava armado, mas a advogada da família nega essa informação. Um homem de 21 anos foi preso, ele estaria junto do menino na hora da perseguição. A prefeita de Chicago disse que as autoridades falharam com o garoto, com esse jovem de 13 anos de idade, e pediu também para que a população tente manter a calma, apesar da gravidade da situação, Ana. Ok, obrigada, Candice, pelas informações. E daqui a pouco, a Caixa antecipa os saques da primeira parcela do auxílio emergencial para o dia 30 de abril. O porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, é interditado por irregularidades ambientais. E o superintendente da Polícia Federal no Amazonas é exonerado do cargo um dia depois de pedir ao STF para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. 8h47 agora, horário de Brasília. A gente já volta. Desde seu lançamento, o Tigo 5X Turbo coleciona prêmios e vitórias em comparativos, superando todos os seus principais concorrentes. No recente comparativo com o Chevrolet Tracker, feito pelo Jornal do Carro, o resultado manteve a tradição e foi amplamente favorável ao Tigo 5X Turbo 2022. Mais uma conquista da melhor tecnologia do mundo. O Banco do Brasil é seu parceiro para tudo que você imaginar. Para sua empresa entrar para o mundo digital, para aquela dívida que surgiu de repente. Vem no app e conta com a gente. Vem ser cliente. Gente, eu tô precisando transferir um paciente grave. Tem leito de UTI por aí? Nosso salário que vai atrasar de novo, já é o terceiro mês. Jornadas exaustivas, más condições de trabalho e burnout. Realidades que estão adoecendo os médicos. Precisamos valorizar e cuidar da saúde dos médicos brasileiros.
Tem gente que gosta da gente, tem gente que não. Tem gente que gosta de algumas coisas que a gente faz. E gente que gosta de tudo. Tem gente que gosta e não gosta ao mesmo tempo. Tem gente que gosta e nem sabe que gosta. E o que a gente acha disso? A gente gosta. As pessoas não são iguais. Por isso a Globo é a TV Globo, mas também é Multishow, Clube, GNT, G-Show e muito mais. Para você escolher como quer ter a sua Globo na sua vida. Para milhões de uns, milhões de Globos. E uma delas é a sua. Um é bom de briga. Outro é bom de papo. E juntos eles vão bater ou correr em Londres. Hoje, na sessão da tarde. Perdeu o horário da sua novela ou jornal favorito? Agora você pode assistir a Vanguarda ao vivo, de onde e quando quiser, pelo aplicativo Globoplay e sem pagar nada por isso. Além de assistir a programação em tempo real, você pode voltar em até 1 hora o conteúdo que acabou de ser exibido. E aí, gostou? Então baixe agora o aplicativo e curta a nossa programação direto do seu celular. Vanguarda ao vivo em qualquer lugar, só no Globoplay. Domingo tem Brasil e Ajax. Mas espera aí, seleção contra clube? Só no Baú do Esporte. Vamos relembrar essa goleada histórica de Zico e companhia às 10 da manhã no Esporte Espetacular. Seis pessoas foram presas essa madrugada em Porto Alegre, suspeitas de participar de rachas. O grupo fazia manobras perigosas em ruas e estradas da cidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, eles também se reuniam em postos de combustíveis, causando aglomeração, consumiam bebida alcoólica durante os rachas. A investigação da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar descobriu também vídeos em redes sociais em que o grupo debochava dos agentes ainda por cima. 71 motos foram recolhidas e tinha um menor de idade no meio da história também. Ele foi apreendido. Foi interditado agora de manhã o porto de Itaguaí, um dos principais do país para escoamento de minério de ferro. A prefeitura da cidade constatou pelo menos 8 crimes ambientais. A Natália Castro vai explicar para a gente quais foram essas infrações encontradas aí no porto, Natália. Bom dia. Oi, Ana Paula, bom dia para você, bom dia a todos. O porto aqui de Itaguaí é usado pela CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil. Segundo a Prefeitura de Itaguaí, que fez a operação hoje com o apoio da Polícia Ambiental, a CSN está despejando minério de ferro sem tratamento na Baía de Sepetiba. Os técnicos ambientais afirmam que a vida marinha está sendo imensamente afetada por essa poluição e a população acaba consumindo esse peixe contaminado com os resíduos de minério de ferro, que é um metal pesado. De acordo com a prefeitura, a companhia também está poluindo o ar e o solo, como mostram várias fotos de um relatório feito depois de uma vistoria no mês passado. A prefeitura também identificou que a CSN estava operando sem licença ambiental desde abril de 2012. A CSN foi multada num valor de mais de 4 milhões de reais pelos crimes ambientais e a prefeitura determinou que a companhia só volte a operar depois de fazer as adequações ambientais. Nós ainda estamos tentando contato com a Companhia Siderúrgica Nacional, Ana Paula. Ok, obrigada, Natália. O procurador do Ministério Público Federal, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Juliana Morrani tem os detalhes. Bom dia, Juliana. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ana, esse pedido do procurador Lucas Furtado é para evitar que o ministro Ricardo Salles atrapalhe investigações, apague provas, dificulte diligências ou ainda trabalhe para evitar cobrança de multas a madeireiros ilegais. Essa informação foi publicada no blog da jornalista Malu Gaspar, do Globo, e confirmada pela TV Globo. O ponto de partida da representação foi a notícia-crime enviada pelo delegado Alexandre Saraiva ao Supremo Tribunal Federal. Na notícia-crime, Saraiva alertou que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, agiu para favorecer madeireiros clandestinos e não defender a Amazônia. Na representação entregue ao TCU, o procurador Lucas Furtado sustentou que Ricardo Salles deve ser afastado do ministério porque o ministro pode interferir nas investigações da Polícia Federal e
ainda dificultar ou atrasar a apuração de denúncias. E Salles, segundo o procurador Lucas Furtado, poderia se aproveitar do cargo de ministro para inviabilizar cobrança de multas por infrações ambientais de madeireiros ilegais. Nós procuramos o Ministério do Meio Ambiente para repercutir esse pedido de afastamento, mas ainda não obtivemos resposta. A direção da Polícia Federal exonerou ontem o delegado Alexandre Saraiva do cargo de superintendente no Amazonas. A demissão ocorreu um dia depois de Saraiva ter apresentado a notícia-crime contra o ministro Ricardo Salles. Saraiva havia pedido para o Supremo investigar Ricardo Salles por suspeita de dificultar a fiscalização de crimes ambientais na Amazônia. Nos bastidores, a avaliação é de que a atuação independente de Saraiva foi decisiva para a demissão dele. O delegado estava à frente das investigações da maior apreensão de madeira do país. No fim do ano passado, a Polícia Federal apreendeu no Pará mais de 200 mil metros cúbicos, ou cerca de 65 mil árvores derrubadas. O delegado afirmou na notícia crime que Ricardo Salles e o senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, e o presidente do IBAMA, Eduardo agiram para dificultar a fiscalização do poder público em questões ambientais. Salles tem defendido a liberação da madeira apreendida. Em entrevista ontem à Globo News, antes de ser demitido, Saraiva disse que tinha uma obrigação de apresentar ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente. Não é todo dia que um superintendente faz isso, mas também não é todo dia que um ministro de uma outra pasta se arvora a promover a defesa de infratores ambientais. A direção da Polícia Federal indicou para o comando da Superintendência do Amazonas o delegado Leandro Almada, que é visto como uma pessoa ligada a Alexandre Saraiva. Almada já atuou no Amazonas, principalmente na repressão ao tráfico de drogas, e já chefiou o núcleo de investigação de crimes ambientais. Líderes da oposição na Câmara pediram ao Ministério Público Federal a apuração da mudança de comando na Superintendência do Amazonas. Em nota divulgada ontem, a nova direção da Polícia Federal confirmou a substituição de 5 superintendentes. Além do Amazonas, haverá trocas em Santa Catarina, Roraima, São Paulo e Bahia. Ana. Ok, obrigada, Juliana. Até já. Hora de saber como é que fica o tempo hoje, no fim de semana. E parece que vem chuva por aí, né, Jaqueline Brasil? Tá falhando aqui pra mim. Vocês conseguem falar com a Jaqueline? Oi, agora eu tô te vendo direitinho. Conta aí como é que vai ser o tempo hoje e no fim de semana. Vem chuva, né? Sim, bom dia para você e bom dia para todos. Pode chover forte hoje e no fim de semana na região norte, em parte do Nordeste. Essa chuva pode provocar alagamentos e deslizamentos, principalmente onde já choveu bastante, é o caso de Salvador. Chove nesse momento, máxima de 28 graus. E a mesma máxima prevista para o Recife, onde choveu mais cedo, o tempo vai ficar bem estável, volta a chover. E o risco de temporal vale para a faixa leste, viu? Do norte também, da faixa norte aqui do Nordeste e nessa área aqui do Pará até o Acre. Essa chuva contribui para a cheia dos rios na região. O nível do rio Amazonas continua alto. A água já invadiu várias ruas da cidade de Itacoatiara, no Amazonas, e pode chover mais. A previsão é de chuva volumosa para os próximos 15 dias. Em algumas cidades, o volume pode passar dos 200 milímetros. E pode chover hoje também no fim de semana em grande parte do país, em parte do sul e também do centro-oeste. Mas a chuva, ela vem mais à tarde. Por isso, em Brasília, ao amanhecer foi assim. Temos imagens do Lago Paranoá, máxima de 29 graus, bela imagem. E aqui em São Paulo, não chove. Teremos sol o dia todo, que ainda não está aparecendo. Imagens do Globocop, temperatura na casa dos 27 graus. O tempo fica firme em quase todo o estado de Minas Gerais, também no Rio de Janeiro, interior da Bahia, no leste do Paraná e de Santa Catarina. Em Florianópolis, faz 28 graus, 30 para quem está no Rio, também em Natal, 32 em Palmas, em Teresina e também em Campo Grande. Já amanhã temos aí a temperatura para Campo Grande 31, em Porto Alegre já cai bem, 23 graus, em Salvador e em Belém máxima de 29. Amanhã a temperatura cai também em Florianópolis e vai continuar assim durante o fim de semana. Em São Paulo também, viu? 28 amanhã e até segunda-feira cai para 24. Já no Rio esquenta, 32 e 33 no fim de semana e na segunda
segunda-feira, 30 graus, calor aí no Rio. Bom fim de semana, Ana. Para você também, Jaqueline. A seguir, como é que fica o cenário político depois que o Supremo manteve a decisão do ministro Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal do Paraná. Lula agora pode voltar a disputar eleições. 8h59 agora, horário de Brasília. Os novos cartões do Banco Original vão conquistar você assim, ó. Você controla suas compras no app em tempo real. Libera e bloqueia seu cartão em Uma parte de tudo que você paga no crédito volta em dinheiro para você assim. Peça já o cartão com o maior número de funcionalidades para simplificar a sua vida. Abra sua conta e peça seu cartão original. Instantâneo digital, Banco Original. A vida é como uma série. E a gente tem que enfrentar tudo o que vier pela frente. Podem ser vikings, um exército romano, cowboys e até gangsters. Haja sangue frio para encarar tanta tensão. Se você acha séries emocionantes, precisa dirigir este carro. Descubra a melhor temporada do Renault Duster. Gigante por natureza. O Globo, um jornal nacional. O jornal mais lido do Brasil. Nasceu no Rio, mas pelo digital se espalhou por todo o país. É o jornal com maior crescimento em assinaturas digitais. E conquistou o primeiro lugar em 22 das 27 unidades federativas. Com mais de 28 milhões de visitantes únicos, é o jornal mais digital na era do digital. O Globo, um jornal nacional. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. Mostra a repercussão na madrugada do BBB depois de mais uma prova do líder. No quadro Papinho Cabeça, nós vamos ouvir a opinião das crianças sobre as notícias que chamaram a atenção essa semana, como a fome no Brasil e o grande número de brasileiros sem acesso à internet. E mais, você vai conhecer um animal de estimação bem diferente do convencional. É a vaca Joaquina. Ela passeia pela casa, entra na cozinha para comer e se tornou o xodó do dono. Curioso, né? Às 10h45 da manhã, depois do Mais Você, o Encontra Comigo. A vacina é uma realidade, mas somente com o tempo ela chegará a todos. Os cuidados de proteção à vida devem ser ainda maiores. O distanciamento e as máscaras são indispensáveis. O futuro ainda depende do nosso comportamento. Ele virá, mas precisamos respeitar todas as regras para poder comemorar. Nós sempre acreditamos. Acreditar é vanguarda. Hoje, depois do Jornal Nacional, o comendador se afastou por pouco tempo da família. Mas os problemas vão chegar rápido até ele. Qual pretexto você vir aqui? Meu filho! O José Pedro atropelou um sujeito e ele tá em pânico. O João Lucas está na cadeia porque fez besteira na rua outra vez. Império. Em seguida, segue o jogo com mais um reinado no BBB e ainda um novo refúgio para os animais. A transformação dos antigos zoológicos em bioparques. No Globo Repórter. Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal